Galera, vamos lá, mais um tópico de estatística, regressão linear. Bom, vamos começar com as definições, né? E aí a gente entra para a parte de cálculo, as fórmulas, etc. Beleza? Como sempre foi. Regressão linear. Tá bom. Primeiro vamos lá, antes de ver propriamente o que é regressão linear, temos que definir o que é a correlação. É o estudo da interdependência entre duas ou mais variáveis quantitativas, tá? Imagina que eu tenho, deixa eu pegar um quadro branco aqui, pegar um quadrinho branco aqui. Vamos supor que eu tenha um eixo cartesiano formado pelos eixos x e y. Eixo x horizontal, chamado abscissa, eixo y vertical, chamado ordenada. Vamos supor que o eixo x seja, vamos botar, o que a gente pode botar? Temperatura. E o eixo y seja venda de cobertor. O que você espera entre essas duas variáveis? Que quanto mais quente, venda-se menos cobertor, né? E quanto mais frio, vende-se mais cobertor. Ou seja, no inverno, a tendência de vender mais cobertor. No verão, a tendência de vender menos cobertor, né? Então, seria mais ou menos os pontos assim, espalhados dessa maneira aqui. Quer dizer, quanto maior a temperatura aumentando, vai se vendendo menos cobertor. Ó, a temperatura vai aumentando, vende-se menos cobertor. Claro que isso é uma situação hipotética, né? Beleza? Ok. Então, é uma tendência. Então, isso é um exemplo, uma correlação entre duas variáveis. É o grau de interdependência entre duas ou mais variáveis. Aqui nós vamos estudar duas variáveis, tá? Então, estou colocando duas variáveis. Existe uma interdependência entre elas? Existe. Existe uma correlação entre elas? Existe. Quanto mais quente, em tese, evidente, vai se vender menos cobertor. Quanto mais frio, em tese, irá se vender mais cobertor. Beleza, um outro tipo de correlação. Vamos supor que eu tivesse agora, vamos manter a temperatura? No nosso eixo X, temperatura. Tá? No nosso eixo Y, vamos botar venda de aparelhos de ar-condicionado, condicionador de ar. Aparelhos de ar-condicionado, né? Condicionadores de ar. Os aparelhos de ar-condicionado. Beleza. O que você espera, né? Será que há alguma correlação, alguma dependência entre essas duas variáveis? Porque uma tendência, né, é quanto mais temperatura aumentar, a loja vender mais aparelhos de ar-condicionado, né? Quer dizer, no verão, espera-se que venda-se mais aparelhos de ar-condicionado, no inverno, menos. Então, existiria uma correlação entre elas, mais ou menos assim, né? Se eu pegasse os pontos, ó, quanto maior a temperatura, maior seria a venda de aparelhos de ar-condicionado, né? Beleza. Tem um espaçozinho aqui, está meio apertadinho, mas acho que vai dar para você ver. Vamos ver, por exemplo, temperatura, manter a temperatura no nosso eixo X, né? Tem aqui nosso eixo Y. Vamos botar aqui, por exemplo, temperatura é venda de carro. Venda de carros, de automóveis. Será que existe alguma correlação entre temperatura e venda de carros? Será que no verão você vai vender mais carros ou menos carros? No inverno vai vender mais carros ou menos carros? Na primavera, no outono, que seja. Será que com o aumento da temperatura você venderia mais carros ou menos carros? Assim, pelo menos a princípio, né, não haveria nenhuma correlação de temperatura e venda de carro, né? Eu acho que a venda de carro estaria mais associada a, sei lá, uma promoção das concessionárias, tipo assim, redução de IPI 0, ou aquelas promoções que tem, parcele, né, financie seu veículo a taxa de juros zero, né, 72 vezes a juros zero, algumas coisas desse tipo assim.
né? Ou vou valorizar o seu usado, dar o seu usado, né, na compra de um carro zero, que a gente, né, valoriza bem o seu carro usado na compra de um outro veículo, alguma coisa desse tipo assim, né? Então eu diria que nesse caso aqui não tem correlação. Aqui, então isso que é correlação, o grau de dependência entre essas variáveis. Aqui nesse caso, quanto maior a temperatura, maior a venda de cobertor, quer dizer, aumenta a variável X, aumenta a variável Y também. Aqui, quanto maior a variável X, aí o Y diminui. Ou seja, quanto maior a temperatura, ao contrário, né? Desculpa. Aqui, quanto maior a temperatura, espera-se vender menos cobertor. Aqui, quanto maior a temperatura, espera-se vender mais aparelhos de ar-condicionado. Quando nós temos uma correlação desse tipo, aumentando o valor de uma variável e a outra acompanha diminuindo, nós temos o que nós chamamos correlação negativa. Quando uma variável aumenta e a outra acompanha aumentando também, nós dizemos que nós temos uma correlação entre essas variáveis, x e y, porém positiva. E nesse caso aqui, não há correlação entre as variáveis x e y. Quando há correlação, nós podemos dizer que não há correlação evidente, ou que a correlação é nula, correlação nula. Tá? Então, isso que é a correlação, nós temos esses três tipos de correlação. Isso daqui, esses diagramas, são chamados diagramas de dispersão, onde a gente coloca aqui os pontos x, y, né? Os pontos x, y. Tá bom? Beleza? Ok? Então, essa é a definição teórica, né? Do que é a correlação. Então, voltando aqui ao nosso material, né? Correlação, estudo a interdependência entre duas ou mais variáveis quantitativas. Variáveis quantitativas são aquelas variáveis que a gente pode mensurar, que a gente pode calcular a temperatura, você pode medir a temperatura, né? Venda de aparelhos de ar-condicionado, você pode medir a venda, né? Calcular a receita, as vendas, né? Vendi tantos mil aparelhos de ar-condicionado, né? Porque as variáveis qualitativas são aquelas que a gente não pode medir. Cor dos olhos, cor da pele, né? São variáveis que não tem uma medição. Bom? E aquilo que eu falei, nível de dispersão é um sistema de eixos cartesianos, onde marcamos os pontos x e y, aqueles gráficos que nós fizemos, chamado diagrama de dispersão. Tá? Chamado diagrama de dispersão. Tá bom? Aí, lembra que eu falei que a variável x horizontal ela é chamada de abscissa, né? E a variável y na vertical é chamada de ordenada. Só que a variável x recebe um outro nome. Ela é chamada de variável independente. E a y de dependente. Tá? Ok? Por exemplo, a variável x eu não chamei de temperatura. A temperatura é uma variável independente. O sol está lá, gente. O sol está lá. Verão, inverno, primavera, outono, o que seja, são coisas independentes. A primavera vai ocorrer você querendo ou não querendo. O verão vai chegar você querendo ou não querendo. O problema é teu. São variáveis independentes, né? Agora, a variável y, não, ela é variável dependente. Lembra que eu botei venda de aparelho de ar-condicionado? Aí vai depender. Aí a venda de aparelhos de ar-condicionado vai depender da temperatura. Tudo bem? Venda de cobertor também. Então, o y depende de x. É assim que a gente define. Tá bom? Aí, olha só aqui. Vou aproveitar para falar desses itens que estão aqui embaixo com um gráficozinho aqui para você. Olha só. Imagina que eu tenho esse diagrama de dispersão aqui. Aqui estou botando variáveis x, não interessa o que seja, pode ser temperatura, o que seja. Qualquer uma variável x, y quaisquer, tá? Se os pontos do diagrama de dispersão, que são esses que eu fiz, ficarem próximos de uma reta, a correlação é linear, que foi o que eu fiz. Está vendo esses pontos aqui? Estão próximos de uma reta, né? Se eu tentar traçar uma reta que passa pelo maior número possível de pontos, seria uma coisa mais ou menos assim, né? Lembra uma reta. Tá bom? Então a correlação é linear. Linear vem de linha reta. Agora, olha esse aqui. Vamos botar assim, ó, aqui é o número 1, aqui é o número 2, aqui é o número 3. Então esse aqui seria o número 1.
Né? Olha o número 2. Mesma coisa. O sistema de eixos cartesianos, YX. Vamos supor que os seus pontos estejam assim, ó. Desce e depois sobe. Pô, isso aí não é uma reta, né? Se eu quiser traçar um gráfico que melhor se ajusta a esse conjunto de pontos, seria uma curva. Nesse conjunto de pontos, nesse diagrama de dispersão, o gráfico que melhor se ajusta, melhor se encaixa nesse conjunto de pontos é uma reta. Aqui não, seria uma curva desse tipo aqui. Né? Então, se os pontos de diagrama de dispersão ficarem próximos de alguma curva, por exemplo, essa aqui é um mero exemplo, a correlação é não linear, quer dizer, não parece uma reta, linear vem de linha reta. Tá bom? Beleza? E se os pontos de diagrama de dispersão não indicarem relação com outras variáveis, vimos que as mesmas são não correlacionadas. Aquele gráfico que eu fiz de temperatura e venda de carro, lembra? Os pontos totalmente espalhados que não dá para definir um gráfico que melhor se ajuste a esses pontos. Está totalmente espalhado os pontos, de forma totalmente randômica e aleatória. Seria o caso 3 aqui, aquele caso da venda de carro zero contra a temperatura. Variáveis não têm correlação, não há correlação entre elas. Tá? Ok? Então isso aqui eu queria falar sobre essas três definições aqui embaixo, associadas a esses gráficos que eu desenhei aqui do lado. Fechou? Boa, então segue aqui. Bom, nós vimos o que é a correlação. Mas tem uma fórmula, né, que vai medir a força dessa correlação. Né, que vai ver se a correlação entre as variáveis é forte ou fraca. Beleza? Chamado coeficiente de correlação linear. Ou coeficiente de correlação. Tá? Então vamos lá. Coeficiente de correlação linear. Coeficiente de correlação. Ou coeficiente de correlação linear. Ou coeficiente de correlação linear de Pearson. Tá? Tanto faz, tanto faz. É a medida desse grau de dependência entre as variáveis. Será que temperatura contra a venda de aparelho de ar-condicionado é uma correlação forte? Será que a venda de aparelho de ar-condicionado depende realmente muito da temperatura? Ou mais ou menos? Né? Então, esse coeficiente de correlação é dado para a letra R, como está aqui, letra R, tá? E tem essa formulinha. Esse cov de XY, você vai ler covariância, ou covariância entre as variáveis x e y. Vamos ver o que é isso. Multiplicado pelo desvio padrão da variável x vezes desvio padrão da variável y. Desvio padrão nós já vimos que é a raiz quadrada da variância. Tá? A gente vai ver que esse coeficiente de correlação linear é um número, né, e ele varia sempre entre menos 1 e 1, podendo ser menos 1 ou 1. Então ele nunca pode dar 2, nunca pode dar menos 3, ele pode dar 0,25, menos 0,34, qualquer número entre menos 1 e 1. Qualquer número entre menos 1 e 1. Beleza? Agora, o que é a covariância? Beleza, o que é a covariância? A covariância ela é calculada, vamos botar aqui, a covariância. De o padrão a gente já sabe, né? A gente vamos aula disso. Covariância tem duas maneiras de calcular. Uma das maneiras é essa, a média dos produtos, x e y, menos o produto das médias, ou seja, está aqui, está até aqui, né? Ou seja, vai ser, o que é xy barra, né? Isso daqui vai ser a média dos produtos. A gente vai ver com números, tá? Como é que isso aqui vai calcular isso? Média dos produtos. Menos x barra vezes y barra. O que é isso daqui? Produto de cada uma das médias. Média de x vezes média de y. Produto das médias, de cada uma das médias. São coisas diferentes. Média dos produtos é diferente do produto das médias. A gente vai jogar números, vai ficar mais claro isso daqui. Essa é a covariância. Ou uma outra maneira de calcular a covariância, tem duas maneiras. Uma outra maneira de calcular a covariância, essa é uma, né? Que está aqui. Isso é uma coisa de... É a média dos produtos dos desvios de x e de y. Bom, então é uma média, eu vou somar alguma coisa e dividir por n. N é o total de número de dados que nós temos.
O que é desvio que nós vimos lá no início da aula, do curso? São os valores x menos x bar. Isso que é desvio, x menos x bar. Então a média do produto dos desvios de x menos x bar, de x e de y, dos desvios de x e de y menos y bar. Seria isso. O desvio em relação à variável x vezes o desvio em relação à variável y, soma todo mundo. Soma esse produto, melhor dizendo. E divide por n é o total de pontos do seu diagrama de dispersão. Tá? Então, duas maneiras de calcular essa covariância. Ok? Agora, antes de ver números, tá bom? Antes de ver números, vamos botar aqui o seguinte, uma parte teórica. A gente vê números. Aqui. Falei que o coeficiente de correlação varia entre menos 1 e 1, né? Se ele for 1, significa o seguinte, ó. Significa que a correlação entre as variáveis, ela é muito forte. Tá? Correlação positiva, correlação muito forte entre elas. Ok? Se ela for menos 1, vamos ver o que é, e se ela for igual a 0. Bom, se ela for igual a 1, significa isso daqui. Ó. Primeiro, significa que todos os pontos estão sobre a reta, ou seja, é aquela correlação perfeita. Todos os pontos estão completamente alinhados e descrevem uma reta perfeita. Perfeita. Tá? Correlação perfeita. E positiva. Né? Ou seja, x aumenta, y aumenta. Agora, se ela for menos 1, a correlação é negativa. Então, estamos naquele caso que x aumenta e y diminui. Né? Y diminui. Porque se você notar bem isso daqui, para uma correlação, para o R ser positivo, a covariância tem que ser positiva também. Porque desvio padrão é sempre positivo, gente. Desvio padrão é uma raiz quadrada da variância que é positiva. Então o denominador é sempre positivo. Então para o coeficiente de correlação ser positivo, a covariância tem que ser positiva. Para o coeficiente de correlação ser negativo, a covariância tem que ser negativa também. E para o coeficiente de correlação ser zero, a covariância tem que ser zero também. Porque o desvio padrão, desvios padrões no caso aqui, são sempre positivos. Tá? Então, se eu tenho uma correlação positiva, a covariância é positiva. Esse caso aqui. Se o coeficiente de correlação é negativo, a covariância é negativa. Estou nesse caso aqui. E se o R for igual a 1, todos os pontos estão na reta. O R sendo igual a menos 1 também, todos os pontos pertencem à reta. Só que aqui é positivo e aqui é negativo. E R igual a zero não tem correlação, porque a covariância é zero. Lembra que a covariância anula variáveis não correlacionadas? Covariância nula, não há correlação entre elas. Então não há correlação entre elas. E o R entre 0 e 1, sei lá, é R igual a 0,73, sei lá, positivo. Significa isso daqui. Né? Tem uns pontos, mas nem todos os pontos estão na reta. Tem uns pontos fora também. Uma correlação positiva, mas tem, se eu traçar uma reta que passa pelo maior número possível de pontos, que melhor se ajusta esse número possível de pontos, vão ficar alguns pontos fora da reta. Beleza? Ok? Joia? Show de bola! Aí, antes de colocar número, nós temos que ver a chamada equação da reta. Equação da reta. Porque é o seguinte, imagina que você tem... Vou pegar um quadro branco aqui. Olha só. Imagina que você tem yx esse diagrama de dispersão. Vamos colocar ele positivo, podia ser negativo, tanto faz. Aí, eu quero traçar uma reta que melhor se ajuste a esse conjunto de pontos. Uma correlação positiva. Por exemplo, temperatura e venda de aparelho de ar-condicionado.
Eu quero traçar a reta que passa pelo maior número possível de pontos. A reta que melhor se ajusta a esse ponto. Porque isso aqui seria uma reta também, pô, mas está passando só por um ponto, eu não quero essa. Né? Eu quero uma reta que passe pelo maior número possível de pontos. Tá? Como é que a gente acha essa reta? Essa reta a gente vai achar uma coisa chamada método dos mínimos quadrados. Método dos mínimos quadrados. Você vai fazer o seguinte, olha só. Está vendo essa distância dos pontos que estão na reta em relação, chamar de D, os pontos que estão fora da reta, a distância dos pontos que estão na reta, né? A distância do ponto que está fora, dos pontos que estão fora da reta em relação à reta. Né? Por exemplo, aqui, ó, essa distância D. A distância dos pontos que estão fora da reta em relação à reta. Se eu tornar essa distância menor possível, significa o quê? Que a reta está mais próxima dos pontos. Só que aqui eu tenho uma distância positiva para cima, para baixo negativa. Eu vou pegar, para não ficar com valores positivos e negativos, vou pegar o quadrado dessas distâncias. Então, se eu, mínimos quadrados, se eu minimizar o quadrado dessas distâncias, torná-las a menor possível, os pontos que estão fora da reta vão estar mais próximos da reta. Então eu tenho que achar a equação da reta de tal maneira que essas distâncias sejam as menores possíveis. Sejam as menores possíveis. Entendeu? Ok? É o chamado método dos mínimos quadrados. Beleza? Então a reta que melhor se ajusta a um conjunto de pontos, como você está vendo aí, é aquela que minimiza a soma dos quadrados das distâncias medidas na vertical, como você está vendo aí, né? Dos pontos que estão fora da reta até a reta. Esse que é o método dos mínimos quadrados. Minimizar isso daí. Beleza? Ok? Então ela minimiza a soma desses quadrados. Então olha só, eu tenho a soma aqui, ó. Vamos botar aqui D1, D2, D3, D4, etc. Essa distância 1 ao quadrado, mais a distância 2 ao quadrado, mais a distância 3 ao quadrado, mais até a última distância n ao quadrado. Então esse é o método, vai minimizar essa soma. Ou seja, minimizando essa soma, eu estou trabalhando com as menores distâncias possíveis. Ao quadrado, né? Ok? Beleza? Então a reta que melhor se ajusta a um conjunto de pontos é aquela que minimiza essa soma. A soma dos quadrados das distâncias medidas na vertical, dos pontos, desses pontos, né, que estão fora da reta, até a reta. Ok? Esse é o método dos mínimos quadrados. Aqui eu não vou demonstrar matematicamente isso, mas ao se fazer essa minimização aqui, você chega nesse resultado que eu vou mostrar exatamente agora. Exatamente agora. Primeiro, o que é a equação da reta? A equação da reta, ela tem essa cara aqui, y igual a x mais b. Por exemplo, y igual a 2x mais 3, y igual a menos 3x mais 1, y igual a 7x menos 2, ok? Isso daqui significa uma equação da reta. Para cada valor de x que eu colocar associado a um valor de y, né, evidente, eu vou coletar pontos de tal maneira que vai formar exatamente uma reta. É chamada equação da reta. Tá? Equação da reta. Beleza? Equação da reta. Y igual a x mais b. Esse A é chamado coeficiente angular e o B linear. São nomes que você tem que saber. Aí é que tá. O método dos mínimos quadrados fornece essas formulinhas pra gente. Ao minimizar aquela soma, que eu não vou mostrar como é que faz aqui, que foge ao objetivo do curso, você chega nesse resultado. Como é que se eu estou calculando a reta que passa pelo maior número possível de pontos? Tá? Como é que eu calculo a reta que passa pelo maior número possível de pontos? Calculando o coeficiente angular e linear dela. O angular é a covariância, que nós já vimos como é que calcula, dividido pela variância da variável x.
E o coeficiente linear, você vai fazer o seguinte, ó, é a média da variável x menos o coeficiente angular vezes a média da variável y. É assim que você vai calcular. Ok? Então vamos a números. Vamos a números. Vamos a números agora. Por exemplo, imagina que eu tivesse esses pontos aqui. X, ó. Não precisa desenhar não, mas só para você ver. Seria algo mais ou menos assim, ó. O x seria os pontos 1, 2, 3, 4, 5, né? 1, 2, 3, 4, 5. E aqui a variável y, ó. É 5, 1, 2, 3, 4, 5, estaria aqui 5, 6, 7, está aqui, 8 está aqui, 9, 10, 11, 12 e o 13. Então esses são os pontos, ó, o ponto 1, 5, tá vendo? O ponto 1, 5, o ponto 2, 7, o ponto 3, 8, o ponto 4, 12 e o ponto 5, 13. Eu quero achar a reta que melhor se aproxima esse conjunto de pontos. Será uma reta assim, né? Que passa por o maior número possível de pontos. Pode até não passar pelos pontos, por nenhum ponto, mas que melhor se encaixa esse conjunto de pontos. Que reta é essa? Que reta é essa? É isso. Como é que nós vamos calcular essa equação da reta? Essa é a ideia. Tá vendo? Vou apagar isso daqui. Tá? Bom, primeiro eu tenho nosso n. N é um número total de pontos que nós temos, né? 5, né? 5, 5, né? 5. Beleza? 5. Aqui está o total, 15, 1 mais 2 mais 3 mais 4 mais 5. Total, 5 mais 7 mais 8 mais 12 mais 3, 45. Vamos calcular nossa covariância. Eu falei que a covariância era calculada como média, média do produto menos o produto das médias. Não é isso? Vamos calcular tudo agora. Vamos calcular tudo que nós aprendemos. Tudo. Com esse exemplo. Tudo. Vamos calcular a covariância. Vamos lá. Primeiro, vamos calcular a média dos produtos. Média de x vezes y. O que é isso daqui? Ora, é o somatório desses produtos dividido por n. A média não é a soma de valores dividido pelo total de valores? Beleza, mas quem é essa soma de x e y? Bom, vamos primeiro fazer x vezes y. 1 vezes 5, 5, 2 vezes 7, 14, 3 vezes 8, 24, 4 vezes 12, 48, 5 vezes 13, 65. Somando tudo, 5 mais 14 mais 24 mais 48 mais 65, 5,5. Então a média dos produtos vai ser 156, que é essa soma, dividido por 5, que nós temos 5 valores. Isso daqui vai dar 31,2. 31,2. Beleza? Quem é a média da variável x? Ora, é a soma dos valores de x dividido por n, por 5. 15 dividido por 5, 3. Quem é a média da variável y? Ora, é o somatório dos valores de y dividido por n. Qual é o somatório dos valores de y? 45. Dividido por 5, nós temos 5 valores. 45 dividido por 5 vai dar o quê? 9, né? Beleza. Já dá para calcular a covariância. Então a covariância vai ser média dos produtos, 31,2 menos... Bom, vamos botar aqui direitinho. Vamos lá. Então a covariância vai ser média dos produtos, que eu acabei de calcular, 31,2, menos o produto das médias, 3 vezes 9. Ou seja, 31,2 menos 27, que vai dar 4,2. 4,2. 31,2 menos 3 vezes 9, menos 27. Né? A multiplicação tem prioridade sobre subtração. Ou soma também. 4,2. Então achei a nossa covariância. 4,2. Aprendemos a calcular a covariância, tá vendo? É isso daí. Ok com a covariância? Agora vamos calcular o coeficiente de correlação, a equação da reta, tá? Então aprendemos a calcular a covariância. Show de bola. Então apaga aqui. Então com isso daqui aprendemos a calcular nossa covariância, tá?
Vou apagar aqui, calculamos a covariância. Agora vamos aprender a calcular o coeficiente de correlação, que é aquele R, que é a covariância dividido pelo produto dos desvios padrões. Pô, então para calcular o coeficiente de correlação tem que calcular a covariância? Sim. Sim. Sem dúvida alguma. Então, o numerador já está calculado. 4,2.